a nossa palavra de hoje é sobre o DNA metodista. O que compõe o DNA? O porquê desse nome existir, qual é o que está mais profundo. Deixa eu colocar uma frase aqui. Você conhecia o metodismo por fora. Eu vou ajudar você a conhecê-lo por dentro. É uma chamada endoculturação. Há um porquê desse nome existir. Bom, eu lancei o meu livro, do que eu vou falar hoje de manhã. Eu tenho uma publicação, que é a Fórmula do Metodismo, entendeu? Inclusive, aqui tem uma fórmula aí, ó, bem aqui em cima, tem uma fórmula aí, ó, matemática, desenvolvida pelo matemático da USP, o Dr. Bernardini. Esse livro aqui, graças a Deus, teve muita saída. Ele foi um livro na 17ª Bienal do Livro, lá no Rio Centro, no Rio de Janeiro. A editora Perse me lançou lá e eu fiz parte desse momento histórico da academia. Glória a Deus por isso aqui. Esse é o meu livro do qual vou falar hoje. Mas as minhas fontes de pesquisas estão aqui também. A teologia de Wesley, né? Eu acho que esse livro aqui ele é muito complicado para entender. Você tem que ler frase por frase e com a lupa, né? Mas é muito interessante, maravilhoso, a teologia de Wesley. Eu usei também o famoso Ratzenharter, né? Ratzenharter, que é um escritor que a gente já conhece nos seminários, né? A outra fonte que eu usei também foi o Le Livret. Você já conhece também esse livro maravilhoso, Le Livret, né? A outra fonte que eu usei também foi o Diário de John Wesley, esse diário aqui que você conhece bem também, né? Uma preciosidade, o Fitchett também. Esse livro aqui é antiquíssimo, viu? E também usei o Quiver de 1899. Esse livro aqui ele é da imprensa mesmo, estilo bem tipográfica. Ou seja, é como disse eu tive um professor chamado Miles Monroe, ele faleceu, ele é muito conhecido no Brasil, da Bahamas. Ele dizia assim para a gente: filho, se você for falar uma heresia ou algo errado, fale com fundamento. Pelo menos quem vai te discordar vai ter que ter muito trabalho. Então, eu estou trazendo aqui algo bem fundamentado. Em se tratando de DNA, eu quero que você entenda primeiro, eu não vou dar aqui uma aula de biologia, mas é bom que você recobre a ideia. O DNA são polímeros, ou são combinações genéticas que se repetem, de um lado do pai, do lado da mãe, você já conhece. Na ponta de cima eu tenho 5 fosfatos, depois ligado a 5 sucaroses, aí vem com 23 cromossomos da mãe, 26 cromossomos da mãe, e do outro lado, 26 cromossomos do pai, ligado a 5 sucaroses e 5 fosfatos. Isso aí se repete, chama-se polímero. E o que liga as duas partes são 4 propriedades: a adenina, a timina, a guanina e a citosina. São 4 partes. Aí você tem a fotografia do DNA. 5 fosfatos. Fosfato vem de fósforo, do grego. Então, a gente já começa com luz. Na nossa formação genética, já começamos com luz. E o que foi que Deus falou no começo da criação? Haja luz. Então, já na nossa concepção, segundo o Salmo 139, quando o salmista diz que nós somos formados no ventre da mãe, informes, nós já nascemos com luz na ponta, porque a luz foi a abertura da criação. Coisa linda isso. Depois nós temos 5 sucaroses, que são partes que são sucarose vem de açúcar, né? E o nome de Jesus, que por ele tudo foi feito, a Bíblia diz que nada foi feito sem ele, tudo foi feito por ele. Ele tem um nome doce, que tem 5 títulos lá de Isaías. Você lembra? Seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, para a Eternidade e Príncipe da Paz. Aí temos 5 aí. Aí você vem ligado aí aos 23 cromossomos. Aí nós temos, do lado do pai, o Salmo 23, o Salmo do Pai, do Bom Pastor. E do lado da mãe, nós temos os 23 ministérios distribuídos entre Romanos e Coríntios. Difere um pouquinho
de números aí, mas você vai somando, dá esse número aí. Aí você vê, do lado da igreja, nós temos também 5 ministérios. Olha aí, uns ele deu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O apóstolo, de título, não, de função, não de título, de função. O apóstolo, todos cobrem ele, ele cobre todos, o de função. Ele leva, ele funda, né? Começa. O profeta é o que aponta o caminho, aponta as leis, lembra o futuro. Olha aí, indicador. Aí vem um dedo maior, que é o evangelismo, né? Que é o evangelista, porque é o alcance da mensagem. Aí vem o dedo que vem o anular, que vem do anel, do pastor, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, que é o que cuida da noiva, cuida do coração, cuida do sentimento, da aliança. E, por último, vem o midinho, que é o mestre. O mestre é o menor, porque quem sabe não fala, e quem fala não é. Então, quem é não fala, quem fala não é. E é o midinho que tira as heresias e limpa a sujeira dos nossos ouvidos. Aí você tem essa formação. Um fato interessante sobre o DNA humano é que nosso sistema de meio dos fosfatos e das 4 categorias, nós temos o sucarose, que são doces. É doce. Segundo a reportagem da Band News semana passada, o coronavírus ele tem as pontas doce. Aquelas pontas que ele tem é de açúcar. Quando ele chega no corpo humano, a célula boa entende que ele faz parte do corpo. E aí a imunidade abre, a defesa, e o vírus entra e arrebenta. Disso dá a ideia, não vou entrar em detalhes, que parece que esse vírus foi pensado, né? É um vírus terrível, mas ele traz da ponta açúcar, que é a entrada que o corpo entende que é uma coisa boa, e aí arrebenta. O que nos faz lembrar do Éden, quando o diabo teceu para Eva um vírus do pecado com ponta doce, e o pecado vem doce. O pecado sempre vem atraente para o cristão entrar e quebrar a sua imunidade espiritual. O DNA é mais ou menos nessa base. Muito bem. Nesse livro aqui, eu vou contestar Alfred Michener, que é lá em Frankfurt, na Alemanha. Ele, em 1869, ele foi um dos pais do DNA. Claro que ele não é o pai do DNA, ele é um dos precursores do DNA. Mas 140 anos antes de Alfred Michener, os metodistas desenvolveram um comportamento dentro dessa grade DNA. 5, 5, 20. Inclusive, você sabe que 20 aminoácidos produz proteínas para o corpo. 20. Quanto você consegue 20 aminoácidos, o seu corpo produz a proteína. Então, nessa soma de 5, 5, 5, 5, você tem os 20. Tem os cromossomos que estão produzindo proteína. E tem 4 categorias. Interessante você entender como é que os metodistas, no começo, fizeram algo semelhante. Eu não vou dizer que eles criaram o DNA, não estou falando isso, mas eles tinham uma grade muito idêntica. Você vai ver agora nesse estudo como que era o comportamento metodista. Inclusive, hoje, muita gente usa o nome de metodista, mas, olha, está muito aquém e além de ser o real metodista. Inclusive, tem uma expressão na tecnologia chamada MSN. O que é MSN? Você entende que é uma questão de mensagem, né? Não. É metodista sem noção. MSN. Porque nem sabe o que é. Usa o nome, mas nem sabe o que é. Vamos trabalhar esse momento da base do DNA. A gente fez o proto, vindo do cenáculo até Oxford. Agora vamos trabalhar qual é a raiz. Qual é a raiz de um movimento que já está no mundo fazendo 300 anos sem balançar, com mais de 125 milhões de pessoas. É claro que tem uma parte aí que está nos decepcionando, né? Tem uma partezinha aí preocupante, mas o movimento em si é sadio, por causa das bases. Vamos lá entender. Eu falei, eu quero DNA, vou falar agora do que os metodistas faziam, depois eu vou remeter de novo, no final, ao DNA, para a gente fechar a nossa palestra. Presta bem atenção agora. Os metodistas primitivos, eles começaram na ala 13 do Lincoln College, subindo 16 degraus,
à sua direita tem uma sala, ali começou o Clube Santo, no Lincoln College. Oxford não é um prédio, Oxford é a cidade. Oxford congrega 51 colégios. 51, mais de 50 colégios. Entre eles, o Lincoln College, o Christ Church, que é o colégio onde foi feita as imagens do Harry Potter, foi feito lá. E quando eu estive lá na minha pesquisa em 2017, estava tendo dentro do refeitório, onde fica a foto do Rei George, desculpa, do Henrique também, são vários lá. Eles estavam com um andaime construindo, e eu olhei para o rapaz lá em cima, falei, hey, what's up? What's going on? O que está acontecendo aí? O que você está fazendo? Eu estou fazendo o novo portrait, o novo quadro do fellow de honra, o aluno de honra do colégio. Eu falei, como assim? É que esse ano o parlamento votou uma lei e cada colégio vai ter um fellow. Bom, no Christ Church, estudou C.S. Lewis, estudou, eu acho que, parece-me que o Albert Einstein passou por lá também, mas C.S. Lewis, com certeza. Eu falei, deve ser o C.S. Lewis. Não, quando ele puxou, falou, quem vai ser? Quem? John Wesley. A coroa britânica escolheu John Wesley para ser. Se você for hoje lá no Christ College, no Christ Church, você vai subir a rampa, tem a escadaria, você vai ver o refeitório. Na sua direita, quando você entra, sua esquerda, quando você entrar, você vai ver ali o quadro do John Wesley. Bom, ali naquele contexto começa o Clube Santo. Como você sabe a história, o Clube Santo não foi eles que colocaram o nome, foi o nome dado a eles, porque eles eram tidos como pessoas separadas, bem de oração. Teve outros nomes também, os traças da Bíblia, os prerrogador, são vários nomes que deram, entre eles o Clube Santo, os metodistas, os traças da... Eu até achei legal o metodista, né? Ficou até metodista, ficou melhor. Já pensou se pega traça da Bíblia? Ia ficar Igreja Metodista Traciana, ou Igreja Traça. Como é que seria isso, né? Muito bem. O que acontece? Eles vão começar ali um momento chamado Clube, que apelidam de Clube Santo, entre 15 a 18 garotos. Na verdade, antes de começar, o Carlos Wesley iniciou o momento de oração com o William Morgan, que é o primeiro que morre depois na história do metodismo, com o Benjamin Ingham, com o Robert Kirkham, que era irmão da Isabel Kirkham, que foi um grande amor de John Wesley. John Wesley é recebido, ele é nomeado como presbítero, né? E ele é nomeado para ajudar o pai dele lá em Epworth. O pai dele é SD. E John Wesley foi para lá. Só que quando chegou lá, as condições financeiras não estavam muito boas. E o Wesley precisava se manter. Então ele ficou um tempo com o pai, mas quando ele foi, ele deixou uma carta para o irmão dele, dizendo muitas coisas, entre elas uma ideia de se corrigir a alma. Essa expressão, corrigir a alma, né? Interessante. Corrigir a alma. E aí, o Carlos Wesley leu aquela carta e ele começou a orar. E quando ele está orando, chega o William Morgan. Hey, what's up? Why are you crying, man? Por que você está chorando? O que está acontecendo? Não, eu tô corrigindo a minha alma. Aí o William fala, eu também quero corrigir minha alma. Aí chega o Robert Kirkham, o que está acontecendo? Estamos corrigindo a alma. Eu também quero. Daqui a pouco tinha 15 garotos de joelhos, clamando a Deus e corrigindo as suas almas. Quando Wesley volta, porque ele falou, eu não consigo ficar aqui, então eu preciso de financeiro também, e aí ele pegou umas aulas, ele era professor de filosofia, professor de artes, ele com 17 anos foi bacharel. E aí o que acontece? Ele vem e, por ele ter uma liderança muito forte, ele acabou sendo o chefe do grupo. E aí, dia 29 de novembro de 1700, dia 22 de novembro de 1729, é muita coisa na cabeça aqui, vai nascer definitivamente os metodistas. Eu sei que o Ridley e outros historiadores dão outros inícios, né? Alguns falam em 3 inícios aí, mas eu vou ficar com esse aí. É onde eles foram chamados pela primeira vez,
de começo ali movimento. E aí eles desenvolvem um comportamento. O que chama atenção no Clube Santo é o desenvolvimento de um comportamento. E aí eu comecei a ler o Fichte, aí eu li o diário, ele conta algumas coisas aqui no diário, o próprio Le Livre falou, o Ratzenhardt disse também algumas coisas, né? A própria teologia dele ensina, e outros mais autores. Esses livros, escritos por autores diferentes, eles estão dizendo algumas semelhanças. Tem autores aqui que não se conheceram e começaram a colocar coisas semelhantes. Eu estava dando uma aula no seminário do Ceforte, a turma 12ª da São Paulo, e aí um dos meus alunos, o Juan, um grande menino de Deus, um abençoado, uma turma muito boa. O Juan disse: pastor, você percebeu que os autores repetem alguns comportamentos? Aí o Jonathan, que era outro aluno meu, falou: realmente, eles repetem. E aí as meninas também da classe começaram: gente, vamos fazer. Aí deu um trabalho. Vamos fazer aí um trabalho sobre o comportamento dos primeiros metodistas. E, para minha surpresa, nós conseguimos encontrar pelo menos 20 comportamentos que eles praticavam como metodistas, quer dizer, apelidados, né? Não era como igreja. Lá na frente, você vai ver o Wesley entregar para eles uma peça, que eu estou traduzindo, chamado de tipo as marcas. Ele não chama de marcas, né? Mas a gente entende que as marcas são 59 perguntas que a pessoa faz para manter a vida santa, baseado na imitação de Cristo, né? Aquele livro. Baseado na obra dos místicos, né? Místicos, né? O Guilherme de Laud, o William de Laud, né? O Thomas Kempis. Então, ele vai escrever 59 perguntas de autoexame. Eu estou traduzindo isso para a gente espalhar para os nossos pastores de autoexame, para manter a santidade. Eles têm 20 comportamentos. Esses 20 comportamentos, eles são 5 em 4 categorias diferentes. Olha o DNA aparecendo aí. São 5 em 4 categorias diferentes. Categoria espiritual, que eu chamo de pneuma, a categoria do corpo, que é soma, a categoria da alma, que é a psique, a categoria da sociedade, societas. 5 comportamentos aqui, 5 aqui, 5 no psique, 5 no societas. Então, eles têm 5 em cada um, dá 20. Olha, lembra do fosfato, lembra do sucarose, lembra dos 20 aminoácidos que produzem a proteína? Gente, presta atenção. 20 aminoácidos produzem a proteína. Aqui eu tenho 20 comportamentos dos primitivos metodistas que produzem a proteína do testemunho, do evangelismo, da missão. Então, eles dividiram em 4, é um quadrante. E aí você tem 2 comportamentos que ficam numa linha de responsabilidade pessoal e mais 2 grupos de comportamentos que ficam na linha responsabilidade ministerial. Aí você tem, olha só o DNA aí, você tem 5 comportamentos, olha, fosfato, sucarose, você tem 4 categorias, pneuma, soma, psique, societa, que é timina, citosina, adenina, guanina. Você tem 20 comportamentos, são os 20 cromossomos, 26 cromossomos lá, 23 cromossomos, ok? Você já chegou aí perto de um, entendeu? Vamos agora entrar dentro desse núcleo. Vou pedir ao bispo Hildo colocar o primeiro quadro ali para explicar a parte do pneuma. A primeira parte, a parte espiritual. Aí você tem aí, obrigado, bispo Hildo. Esse trabalho de equipe é muito lindo. Aí nós temos aí a parte espiritual, né? A parte 1, que é o propósito de vida com Deus, é a espiritualidade. O que é que os metodistas primitivos faziam, além do que eles faziam paulatinamente no seu DNA. Olha só, você vai encontrar, o que eu estou falando aí, está cheio de fontes no meu livro, tá? Você vai encontrar, porque eu não vou gastar aqui tempo com fonte, né, gente? Mas está tudo documentado isso aí. Olha, eles têm ter um momento a sós com Deus, em oração, é o a sós com Deus, a leitura da Bíblia, pelo menos 1 hora por dia, né? Depois tinha o compartilhar as escrituras e a sua aplicabilidade pessoal e ministerial, o que Deus falou com você, para você compartilhar comigo. Aí tinha frequentar uma reunião de pequenos grupos, eles tinham que frequentar uma reunião, e depois nasceram as sociedades, né?
e depois das classes e as bandas. E, por último, participar assiduamente da Santa Ceia do Senhor. Este participar da Santa Ceia do Senhor subentende-se que eram membros plenos. Então, você vê aí, ó, tem 5 comportamentos da parte espiritual. Esse é o soma. Ter um momento a sós com Deus em oração, leitura da Bíblia diariamente, compartilhar as escrituras e a sua aplicabilidade pessoal e ministerial, frequentar uma reunião de pequeno grupo e participar assiduamente da Santa Ceia do Senhor. Já fizemos o primeiro quadro do DNA, que é a parte espiritual. Bispo, podemos ir para o segundo quadro, por favor. Agora temos o segundo quadro, que é a parte da mordomia do corpo. Porque para o metodista primitivo, Deus não queria só o espírito, não, só a alma. Ele também tem cuidado com o corpo. O corpo é uma mordomia que você recebe para cuidar. É muito legal porque você vai ver que são quatro categorias e o mínimo do máximo em cada uma. O mínimo do máximo em cada uma. Se eu tenho o mínimo do máximo em cada uma, logo, eu tenho 25% em uma categoria pneuma, 25% na categoria soma, 25% psique, 25% sociedade, aí eu tenho um total de 100%, 100%, de um total da sinergia dos mínimos. Ou seja, eu não sou 100% espiritual, porque senão eu vou ficar um santarrão, insuportável. Eu não sou 100% no corpo, senão eu vou ser um bombadão de academia, né, com culto ao corpo. Eu não sou 100% intelectual, porque senão eu vou ser o mais acéptico de todos, né? Talvez o que menos crê. Eu não tenho 100% social, porque senão eu viro uma entidade de caridade. Eu tenho 25% em cada ponto, numa probabilidade de 100, aí subdividido por 4, eu tenho 25% dando 100. Ou seja, eu tenho os mínimos para sinergeticamente atingir o máximo. Olha que sacada dessas pessoas, né? Desses primeiros metodistas. Vamos lá, a parte 2 agora. Levantar cedo, todas as manhãs, eles levantavam cedo para orar e alguns exercícios. Eu sei que hoje alguém trabalha de turno, tem horário diferenciado, mas a ideia era levantar cedo. Segundo, jejuar 2 vezes por semana. Eles jejuavam na sexta, jejuavam na quarta e na sexta-feira. Esse jejum não era com essa intenção espiritual, é para reciclar o corpo, era uma desintoxicação do corpo, é para desintoxicar o corpo, esse jejum 2 vezes por semana. Mas acabava sendo espiritualmente benéfico, né? Não jantar, dar preferência a legumes, verduras, frutas e refeições. Inclusive, aqui no livro do Diário de Wesley, ele é bem... Voltou. Então, eles não jantavam. Se você gosta de jantar, você não é metodista. Não jantavam, e davam preferência a legumes, verduras, frutas e refeições. Foi dessa vertente que nasceu o Adventismo, porque Ellen White, ela era metodista, filha de pastores metodistas. Dessa vertente que nasceu a linha da comida lá que defende pelo movimento chamado dos Adventistas, né? Foi dessa linha que surgiu. Abster-se da carne vermelha e vinho. O Wesley era, então, até 1735, ele era dado ao vinho, depois não. Inclusive, eu quero fazer uma pausa aqui polêmica, porque tem uns bebuns teológicos que defendem o uso da cerveja e tal. Tem um contexto em tudo isso. Há um contexto, há controvérsias. Até 1735, naquele barco lá, o de Simons, lá indo para Novo Mundo, que seria os Estados Unidos, John Wesley era chegado também, não vou dizer que se embriagar, pelo amor de Deus, gente, mas era normal. A partir dali, daquele dia, ele muda. Então, são 2 John Wesley que eu estou falando. Um do começo, até 1735, com 30 e poucos anos, e o John Wesley depois, que aí foi abstêmio ao álcool. Inclusive, em 1755, ele foi um dos que foi mentor da lei seca lá da Inglaterra. Então, tem que ter muito cuidado com isso aí. Então, você vai fazer um geral de Wesley e vai colocar que, sabe, então é um ponto polêmico. Eu vou até escrever um livro sobre isso de 1000 páginas para explicar o pessoal. Mas teve essa divisão. E ele afirma isso no diário dele também. Tem a prova aqui. Então, até 1065, ele muda
com relação à carne vermelha e com relação ao vinho. E também ingerir o máximo de água possível. Quando eu vejo hoje alguns canais de televisão, pessoal de branco, assim, nutricionistas, né, falando sobre a água, o benefício da água, glória a Deus, muito bem, mas há 300 anos já se falava nisso aí. Então, temos aí mais 5 comportamentos da parte do corpo, movimento do corpo. Já falei da parte espiritual, agora a parte do corpo. Levantar cedo, jejuar 2 vezes por semana, não jantar, dar preferência a legumes, verduras e frutos nas refeições, abster-se de carne vermelha e do vinho, ou bebida alcoólica, e 5, ingerir o máximo de água possível, ok? Vamos agora para o terceiro. Ficou meio difícil, mas dá para entender. Terceira parte agora é a parte do psique, é estar bem com a mente. Eles estavam bem espiritualmente. Olha, gente, que lindo isso aí. Vai vendo. Eles estavam bem espiritualmente, bem agora no corpo, né, nos cuidados. Agora vem a mente. Cuidar da mente. Espiritual, desculpa, falei mente. Espiritual, o corpo e agora a mente. Na parte da mente, eles faziam também 5 coisas. Olha isso, mais 5. Ler bons livros, escolher fazer o excelente. Para o metodista primitivo, não tinha esse negócio de rascunho. Vamos fazer agora meia boca, uma gambiarra, depois faz melhor. Não, eles queriam fazer fazer de primeira. Já na primeira vez, fazer sem rascunho. Era isso que eles diziam aí. É escolher fazer o que é excelente. Terceiro, nunca iniciar uma tarefa antes de terminar a atual. Nunca começar algo novo antes de terminar a atual, porque tem gente que começa uma tarefa, eles começam uma tarefa, não termina, e aí começa uma outra. E para os metodistas primitivos, isso aí era impossível, eles não queriam. Aí tem definir o alvo da vida e desafiar-se a atingi-lo. Tudo que tirava eles do centro do propósito, eles rejeitavam. Eles eram focados. Eram muito diligentes com leitura, com horários, por isso que eram metodistas, né? E, no final, ser pontual. Se você puder, anote uma frase que eu vou colocar, que era muito usada na época entre eles. Desculpa para quem não tem tempo... Não, escreva, falta de tempo é desculpa para quem não tem disciplina. Doeu, hein? Essa doeu. Falta de tempo é desculpa para quem não tem disciplina. Esse é um metodista de valor, né? Uma outra frase que eles usavam é: o atraso é uma escolha. Anota, leia e pense 1 minuto. O atraso é uma escolha. Então tá aí, ó, mais 5 coisas que eles faziam agora com relação ao bem-estar da alma. Ler bons livros, né? Escolher fazer o que é excelente, nunca iniciar uma tarefa antes de terminar a outra, definir o alvo da vida e desafiar-se a atingi-lo e ser pontual. Vamos para o último agora, que seria a parte final. Próximo, isso. Tá escrito parte 5, mas tá errado, é 4. Bispo, tá errado. Depois a gente corrige isso, lá em cima. Pode ir próximo. Isso, aí, fica aí. Esse é o último, que seria a 4ª parte. Tá escrito parte 5 ali. Tá errado. Eu que escrevi errado aí. Tem que depois corrigir. No livro tá correto. Bom, porque ontem eu compilei para fazer essa aula hoje, então eu tive que escrever algumas coisas para compilar. Aí vem a parte da sociedade. Agora, presta bem atenção nessa parte agora. Para o metodista primitivo, a vida com Deus, o cuidado do corpo, o cuidado da alma, os 3 tinham que desaguar na sociedade como um bom testemunho. Olha, gente, que coisa maravilhosa. A soma das partes espirituais, do cuidado do corpo, do cuidado da alma, desaguava um crente com nutrientes, com proteínas, numa sociedade corrompida, podre, injusta. Na época de John Wesley, os tempos eram como os de hoje. Prostituição, bebedeira, os pubs, tinha local chamado basement, onde colocavam os homens bêbados de noite. Ninguém ia para casa, às vezes com neve, não tinha coletivo. Então, ficava aquele monte de homem, às vezes, quando tem mulher lá no meio, 20, 30 pessoas aí no porão, um dormindo em cima do outro. Foi essa Inglaterra que John Wesley conheceu. O sectarismo já estava avançando naquela época. Já ia começar as linhas de filosofia para arrebentar com
com né, o evangelho, e depois tornou-se realmente em teologia liberal. O Wesley ali tem esse princípio agora para a sociedade. Eram 5 coisas também, na parte societas. Planejar o dia metodicamente para torná-lo o máximo proveitoso, ou seja, esse diário, quando você ouve falar em diário, aqui, ó, diário. Isso aqui é fruto disso aí, ó o diário. Muitas pessoas usam diário, isso é a ideia deles. Eles planejavam o dia para torná-lo mais proveitoso, né? Segundo, registrar em um caderno os fatos marcantes do dia. Desculpa, a primeira não é o diário, a primeira era o to-do list, era o que fazer, planejar o outro dia para ser proveitoso. O metodista levantava pela manhã já com uma lista do que ia fazer. Aí vinha assim, o diário, registrar num caderno fatos marcantes do dia, que era o diário. Depois, dedicar-se a uma tarefa de ação social, voluntária, ajudar aos necessitados uma vez por semana. Então, era uma tarefa semanal que eles se dedicavam a fazer o bem. Pode ver que tem nos Estados Unidos esse costume, o Daniel Osley pode até depois me ajudar, que existe na cultura americana esse fator de você separar um dia ou uma ação, não precisa de uma campanha, não precisa acontecer um vírus ou um terremoto para os americanos fazerem uma corrente do bem. Eles têm no seu normal, na sua cultura, um tempo para ajudar, para abençoar, é da cultura deles. Isso é metodismo, porque o metodismo foi assim como teve no Brasil, os bandeirantes, o Borba Gato, o Rondon, lá na América eram os metodistas, que eram os bandeirantes. Então veio na cultura, junto, né, por causa desse DNA aí. O outro é pregar o evangelho em toda oportunidade, inclusive com literatura. Então, gente, quando eu vejo no semáforo um cara entregando literatura para anunciar um condomínio novo, eu abaixo o vidro, pego e falo, ó, isso é metodismo. O cara, hã? Eu falei, esquece, vai estudar. Até isso também foi influência nossa aí, né? Essa impressão, as primeiras impressões no papel, distribuição publicamente, a gente começou também. E, por último, prestar conta uns aos outros sobre dúvidas e dificuldades, que era a mentoria. Esse costume vai ser o ápice das bands, lá depois, quando o movimento cresce em si. Vamos para o próximo bloco, então. Próximo, isso. Aí nós vamos ter a primeira raiz, né? Então, gente, agora presta atenção que eu estou dando aqui para você. É coisa profunda, tá? É muito profundo. Eu não vim aqui para gastar seu tempo. Você está dentro de uma sala de academia, você está tendo agora aqui uma lição muito profunda, a nível de doutorado, de mestrado. Então, preste bem atenção. Vamos lá. Raiz número 1. Lembra que eu falei que são 4 raízes? Espiritual, o corpo, a mente e a sociedade. Então, no espiritual, o propósito de vida é a soma das partes da vida espiritual com a devocional diária, em função de 5 atitudes. Quais são as atitudes? Está lá. Levantar, orar, ler a Bíblia, estar sós com Deus pelo menos 1 hora por dia, ler a Bíblia pelo menos 1 hora por dia, compartilhar depois do seu coração, frequentar um pequeno grupo, né? E o final, Santa Ceia. Obrigado, bispo. Mas eu acertei, ó. Consegui acertar aí de cabeça, né? Amém. Aí, vamos voltar lá para a raiz. Então, essa é a raiz. Então, a Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então, o metodista que se preza, o wesleyano que se preza, o nazareno que se preza, eles têm como primeiro alvo na vida a vida espiritual. É isso aí. É a raiz número 1 do nosso DNA. Segunda raiz agora. A segunda raiz é do corpo. A mordomia do corpo é a soma das partes dos cuidados do corpo com os cuidados da saúde, em função de 5 cuidados. Lembra que eu falei? Levantar cedo, jejuar 2 vezes por semana, abster-se do álcool, né? Da bebida alcoólica, da carne vermelha. Ó, quem gosta de carne vermelha aí também, ó, tá na lista. Tomar água em abundância, lembra que eu falei isso? Jejuar 2 vezes por semana, não jantar
dá preferência em legumes, frutas e verduras. Tá vendo aí? A parte do corpo. Gente, cada raiz dessa aí dá para fazer uma aula de 3 a 4 horas. Eu estou dando uma pincelada. Então, o versículo é a terceira epístola de João. Amado, desejo que tu vá bem em todas as coisas e tenhas saúde. Olha aí, a palavra de Deus dentro do DNA dos primeiros metodistas. Está aí, a base do corpo. Vamos à terceira raiz? Já é a parte psique, a terceira raiz, né? Olha a Deus. A terceira raiz, ela vai trabalhar o lado emocional. Está aí, ó. A visão emocional saudável e a soma das partes do planejamento estratégico com a organização geral, em função de 5 princípios. Aí está em Isaías 26:3, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firmada em ti, porque confia em ti. Essa é a raiz do bem-estar emocional. Então, para o metodismo, não era só o bom pregador, era também o bom pagador. Os dois, não tinha esse negócio de pagar mal e pregar bem, não. E viver bem, com a sua mente saudável. Olha que interessante isso. E a quarta raiz, a última raiz, então, para fechar, ela é a missão sistemática, no caso da sociedade, é a saúde social. A missão sistemática é a soma das partes em práticas constantes, com o serviço disciplinado em função de 5 tarefas. Aí, Hebreus 12:14, seguir a paz com todos. Então, o trabalho no lado espiritual, do corpo, da alma, desaguava numa saúde social, para que o mundo conhecesse Jesus pelo testemunho cristão autêntico e fruto, né, de um DNA saudável que provocou essa proteína toda. Vamos em frente ao próximo quadro. Aí você vai ter da seguinte forma, são duas partes aí. A parte espiritual e a parte do corpo chama de responsabilidade pessoal, porque minha espiritualidade é eu que tenho que cuidar. Meu corpo é eu que tenho que cuidar. Então, essa é a primeira parte, é a parte da responsabilidade pessoal. Deixa eu pegar aqui uma lupa para ficar melhor, para mim entender aqui melhor. Muito bem. São 2 categorias em cada raiz. Responsabilidade pessoal, que é essa que estamos vendo aqui agora, e responsabilidade ministerial. Portanto, é um código geral com 2 categorias, 4 raízes e 5 atitudes. Não adianta ser um bom pregador e mau pagador. Para o metodista primitivo, esse tipo de comportamento não existia. Então, olha só. Repita comigo. Metodismo está na mão. Isso. De novo aí. Metodismo está na mão. Por quê? Era um código geral, está aí. 2 categorias, responsabilidade pessoal e ministerial. 4 princípios de tarefas e atitudes. E você tem aqui na mão, ó, uma tarefa, 2 categorias, 2 raízes, 4 categorias. Aqui em cima ainda nós temos a responsabilidade pessoal. Sim, já falei, é a parte espiritual e física. O próximo quadro, então. Próximo quadro. Já vai ser agora, essa é a responsabilidade ministerial. Então, o homem deve ser equilibrado. Você tem a parte espiritual. Gente, como é que eu vou colocar para vocês isso aí? Como é que você anda? 2 pernas, normal, né? Se você tiver problema com uma perna, você manca numa perna só. Você vai chegar nos locais, mas com dificuldade. Se você manca da outra perna, você vai chegar também. O bom é andar com as 2. Aí você tem o equilíbrio, que é a responsabilidade espiritual, pessoal, e a responsabilidade ministerial. Uma completa a outra. Aí você tem o equilíbrio. Gente, quem está chegando agora, a gente está dentro, nós entramos numa mina, estamos lá dentro, lá embaixo, estudando por dentro o DNA metodista, tá? Você conhecia por fora, agora está conhecendo por dentro. Próximo quadro, Bispo. Obrigado, Bispo, pelo seu auxílio aí, viu? Ok. Aí eu tenho essa outra modalidade, que é a responsabilidade pessoal. Então, lá em cima você está vendo o código, né? Que ali é uma linha matemática. Foi um rapaz que me ajudou, o doutor Bernardini, lá da USP. Ele me ajudou a fazer esse trabalho aí, né? Ele colocou o código metodista em forma matemática. Então, está ali.
você tem o RP igual a PV, né? Eu estou pegando aqui em cima do... Tá vindo aqui um negócio do Zoom, mas dá para me explicar. A propósito de vida, ó, vamos acompanhar. RP, responsabilidade espiritual é igual a propósito de vida em função da vida edificante com 5 atitudes. Aí você vê aquelas 5 atitudes ali, né? E logo em seguida nós temos também, ainda na parte espiritual, que é a segunda parte. Estou com dificuldade aqui porque está cobrindo ali. Mas espera aí. Segura aí. Nós estamos numa aula, né? Opa! Vai dar, que agora vai pegar aqui meu livro. Sim, está aqui. O que eu vou ler aqui é o que está ali. Mas, Bispo, pode manter na tela, por favor. Responsabilidade espiritual, abre colchete. Propósito de vida em função da vida espiritual com 5 atitudes. Dedicação diária com 5 atitudes, mais. Aí tem o MC aí. Abre aspas. Mordomia do corpo em função dos cuidados do corpo, com 5 cuidados, e os cuidados da saúde, com 5 cuidados. Então, temos aqui a soma das partes ligadas à vida espiritual e ao corpo humano. 5 e 5. Gente, esse monte de livro aqui, eles não dão essa sequência em números, né? Mas a gente descobriu que era isso mesmo. Eles faziam 5 coisas aqui no parte espiritual e 5 coisas na parte do corpo. Próximo quadro. Mas vamos agora ter isso. Agora tem o Códex da responsabilidade ministerial. Aí o RM, que é responsabilidade ministerial, abre colchete, visão em função do planejamento estratégico. O que eu estou lendo está aqui na fórmula aí, ó. Visão em função do planejamento estratégico com 5 princípios. Organização geral com 5 princípios, mais a missão em função das práticas constantes com 5 tarefas e do sistema disciplinado com 5 tarefas. Temos agora a soma das partes ligadas à vida emocional e à vida social. Eu quero saber uma parte aqui ainda. Bispo, por favor, volte um quadro anterior, o RP. Obrigado. Então, olha comigo aqui que eu vou ler para você aqui. O modus vivendi MV, portanto, do metodismo primitivo, é a soma da responsabilidade pessoal, RP, resultante de um propósito de vida com Deus, PV, propósito de vida, estabelecido em função da vida espiritual, VE, e da devocional diária, DD, desenvolvidas por meio de 5 atitudes, 5AT, acrescidas da mordomia do corpo, MC, em função do cuidado do corpo, CC, e do cuidado da saúde, CS, alcançadas por meio de 5 cuidados diários, 5CD. Essa é a parte do Códex da responsabilidade pessoal. Você está vendo que não é brincadeira ser metodista? Deu para entender agora ou não? Ou eu vou ter que desenhar para você? Com todo respeito, né? Muito carinho. Mas olha só, não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. Próximo quadro, que é o RM. Isso, eu vou ler aqui embaixo. O modus vivendi MV do metodismo primitivo é a soma das responsabilidades ministeriais, RM, resultante de uma visão, VS, que é estabelecida em função de um planejamento estratégico, PE, de uma organização geral, OG, desenvolvidas através de 5 princípios, 5 PS, conjuntamente com uma missão, MS, centrada nas práticas constantes, PC, de serviços disciplinados, SD, desenvolvidas por meio de 5 tarefas. Fibra e equilíbrio, a base do DNA, mas tem coisa, vamos em frente, próximo quadro. Glória a Deus. Ali nós temos outra função, eu vou estar aqui na tela, eu vou acompanhar aqui no meu livro, que é melhor. Aí você tem, ó, R1, que é a raiz 1, a UPV em função da vida espiritual, com 5 atitudes, mais dedicação diária com 5 atitudes. A raiz 2, que é a mordomia do corpo em função dos cuidados com o corpo, 5 cuidados, mais os cuidados da saúde, 5 cuidados. A raiz 3, que é a visão em função do planejamento estratégico, com 5 princípios, mais a organização geral, com 5 princípios, e vem a raiz 4, que é a missão em função das práticas constantes, 5 tarefas, e do sistema diário, sistema disciplinado, né? Que é as 5 tarefas.
Aí eu tenho R1, parte espiritual, R2, parte corporal, R3, parte mental, R4, a sociedade. Isso aí é ser metodista, meu irmão, minha irmã. Dá para entender? Não. E tudo sedimentado dentro da palavra de Deus. Próximo quadro. Vamos para o próximo quadro. Aí você vai ter um núcleo interessante, gente. Eu não quero complicar, mas é complicado. Eu estou explicando algo assim de muita profundidade. Vê um pouquinho esse quadro aí, ó. Aí nós temos a formação cultural. Em cima aqui, você vai ler ali em cima, o PV igual a F, abre parênteses 5V, com VE, vírgula 5AT, que é a forma do pneuma, né? Você vê no centro, aqui, você vê as duas letras PV, e tem um risco no meio, são dois raios aí. O primeiro raio é a vida espiritual, o segundo raio, dedicação diária. E embaixo eu tenho 5 atitudes, do núcleo sai o ponto de equilíbrio. O diâmetro, olha, tem um diâmetro aí, tem um ponto no meio, ok? E aí você tem aí um ponto de equilíbrio que faz 2 raios, que é a vida espiritual, dedicação diária. Olha que interessante. E na profundidade eu tenho as 5 atitudes que mantêm o equilíbrio. Gente, glória a Deus, né? Glória a Deus. Próximo quadro. Aí eu tenho a formação do MC, que é a mordomia do corpo. De novo, eu tenho o ponto de equilíbrio. O primeiro raio, eu tenho os cuidados com o corpo, e o segundo raio, os cuidados com a saúde. Aí eu tenho os 5 cuidados, que é a profundidade. E o ponto de equilíbrio, aí nós temos no meio para você manter e não fazer culto ao corpo, apenas cuidar daquilo que Deus te deu. Próximo quadro vai ser o VS. Aí você tem a visão. O raio número 1, você tem o planejamento estratégico. É por isso que é metodista, gente. Aí, ó, planejamento estratégico. No outro raio, nós temos organização geral. Na profundidade, nós temos os 5 princípios e o ponto de equilíbrio. Então, nesses quadros todos, quem é a força matriz? A força matriz, nesse caso aí, é a visão. Mas a força motriz são as 5 atitudes que faz a visão girar. Mais um quadro, que vai ser o MC agora. Isso. O MS, desculpa. O MS, a força motriz é o ponto de equilíbrio. O raio número 1 é as práticas constantes. E o raio número 2 é o sistema disciplinado. Aí nós temos 5 tarefas em profundidade para manter funcionando o lado da missão. Então, começa com parte espiritual pessoal e deságua na missão. Próximo quadro, por favor, bispo. Aí você tem um quadrante completo. O quadrante completo do DNA. Olha lá, tá vendo? Primeira parte, fator pneuma, fator espiritual. Eu tenho 25%. Pastor, peraí, se são 5 atitudes, onde estão as 95? Não, gente, é em probabilidade. Eu estou focando os 5 como o número básico mínimo, o piso. Porque se você for espiritual 100%, você vai ter problema nas outras áreas, entendeu? O metodismo é equilíbrio, é uma experiência. Aí eu tenho aí, ó, no caso, a devoção, né? A raiz número 1 aí, a força matriz é a devoção. A força motriz ali, ó, os 5 cuidados lá, né, ali, com os 25% espiritual. Aí eu tenho 25% na parte do corpo, no físico. Aí eu tenho a raiz 2, que é o físico. Aí eu tenho mais 25% na parte cognitiva, que aí você vai ter a parte da mente, e vai desaguar na sociedade a raiz 4, que é societas. 25 com 25, 50. 25 com 25, 50. 50 mais 50, 100%. Sinergia dos pequenos pontos atingindo o todo. Glória a Deus. Próximo. Aí você tem a fórmula do DNA metodista. É uma fórmula matemática, mas ela está decifrando o DNA. Vamos ler comigo lá, então? Olha lá, ó. Modus vivendi é igual a soma das parcelas de responsabilidade pessoal com responsabilidade ministerial, igual, abre colchete, ao propósito, princípio de vida, propósito de vida, né?
peraí, é complicado, tem que ser bem, aí tem que ser bem em cima para não dar problema aí, porque, deixa eu ler aqui com você, porque essa fórmula não é minha, né? A vida espiritual, não vou queixar agora. A vida espiritual com 5 atitudes, com dedicação diária em 5 atitudes. Ó, tô começando a voltar. Aí eu tenho a mordomia do corpo com cuidados com o corpo em 5 cuidados, com cuidados da saúde com 5 cuidados. Aí, agora deu certo. Aí eu tenho a visão com planejamento estratégico, aula boa é assim, com 5 princípios, organização geral com 5 princípios, mais a missão com práticas constantes com 5 tarefas e o sistema disciplinado com 5 tarefas. Ufa, conseguimos. Eu acho que é o último, bispo, não é isso? Eu acho que é o último, acho que pode voltar o vídeo agora, né? Muito bem. Uau. Eu já falei quase 1 hora, gente, quase 1 hora. Então, deixa eu fechar agora com a chavinha de ouro. Refazendo agora aqui. Nós temos os 5 pontos em cada polímero. Olha, lembra que são 2 polímeros do pai e da mãe. Aí você tem, responsabilidade pessoal, ministerial. Aí você tem 4 categorias, lembra? Espiritual, corpo, alma e sociedade, tá vendo? 5 sucarose, 5 fosfato, 5 sucarose. Aí você tem 5 cuidados, 5 cuidados, 5 atitudes, 5 cuidados, 5 princípios e 5 tarefas. Se você conseguiu alcançar essa proposta mínima, bom, você tem o DNA, pelo menos, identificados com os primitivos metodistas. Ufa, glória a Deus. Eu podia colocar agora aí gráfico de DNA, com cromossomos, ribossomos, meu Deus, é muita coisa, as fases que eles têm para multiplicar as proteínas, mas é muito profundo, tem que ter muito tempo, mas eu estou trazendo para você a ideia geral. Depois, se você quiser o meu livro, você pode pedir pela Perse. Assim, aqui dentro tem. Aqui, meu irmão, está detalhado com gráfico, com soma, com tudo aqui. Você pede pela Perse, www.perse, P de Paulo, E de Eco, R de Romeu, S de Siena, E de Eco, perse.com.br. Coloca Eliseu Gomes na busca, o DNA, você pede, parece que é R$30, chega na tua casa pelo correio. Bom, bispo, essa é a ideia central do DNA. Nós não somos metodistas por acaso, por achar um nome bonito. Nunca teve uma reunião assim, que nome daremos o nosso movimento? Não, foi um apelido porque as pessoas viram frutos de Deus nessas pessoas, entendeu? Que cuidavam do espírito, mordomia do corpo, mente sana, e os 3 desaguavam na sociedade como testemunho vivo de um movimento que está aí já chegando a 300 anos para a glória de Deus. Amém. Aleluia. É com você, bispo. Amém. Muito bom. Obrigado, pastor Eliseu. Tem umas perguntas aqui. Bebe uma aguinha aí para poder responder aí. Lá vem pergunta. Olha, o Cineval Oliveira, ele pergunta, professor Eliseu, essa fama da pontualidade dos londrinos se deve